Olá galera, eu sou a professora Séfora Cavalcante, sou professora de língua portuguesa aqui do IAP Cursos Online e você está no aulão para o IFPB. O IFPB lança o concurso e você vai ser o próximo aprovado e nomeado, porque você está aqui assistindo a essa aula e com certeza vai aperfeiçoar aquilo que é necessário em língua portuguesa. Vamos tratar do que interessa e vamos lá para as questões. Pessoas, vocês vão aqui desenvolver comigo uma parte específica de língua portuguesa com provas anteriores e vocês vão entender uma concepção importante a respeito da língua portuguesa para esse concurso do IFPB. Por quê, Séfora? Porque todo concurso ele vai versar aqui por caracterizações, tá, da prova que versa muito pela interpretação e a compreensão textual. Ela não vai adentrar muito nas questões específicas de gramática, vocês vão perceber isso, tá? Então vamos lá comigo, olha só. O primeiro texto aqui, ele trabalha com as técnicas, sobre técnicas de torrar café e outras técnicas, assinado aí por Ronaldo Correia de Brito. E aí eu quero partir logo para a ideia específica do suporte textual. Preste atenção que nesse suporte textual, a característica mais atenta que vocês devem ter aqui em relação é aqui, ó, de cara com o suporte. Isso aqui você tem de internet, certo? Você tem aqui específico para internet. Você tem aqui notícias, tá? Aqui, ó, notícias. A característica dessa notícia, ela vai versar por uma página que é do Povo. Então, como você já tem notícia de internet, você tem algo relacionado à internet, nós vamos entender aqui qual é essa concepção de estrutura. Nas primeiras questões, ele vai começar a tratar com você de algumas especificidades em relação ao autor, à interpretação, ao recurso que você tem de compreensão textual. Logo no primeiro texto ele quer sobre o texto inteiro, o que caracteriza nesse caso o autor, o que é que ele faz, o que é que ele apresenta, né? Questão de número 2, nós vamos atentar aqui para a ideia de uma estrutura do parágrafo 3, o que é que o autor do texto retrata. Vocês vão perceber que nessa estrutura aqui, ó, quando ele diz o autor do texto retrata, é o autor do texto. Sabe, mas eu não concordei muito, não gostei muito dessa estrutura do texto. O texto fala sobre algo que não é muito legal. Olha, não importa. Isso aí não interessa. Na verdade, quando você tem questões como essa, o autor do texto retrata, são questões de compreensão textual, como você bem sabe. Então é de acordo com o texto, conforme o texto, é segundo o autor. E você aqui não pode intervir nessa questão. Beleza? Então vamos lá. Aí a questão 2, ela trabalha com essa visão também do autor. Na terceira, está falando sobre as passagens a seguir, se reportam a dificuldade do artista em separar da sua obra, sendo que eu vou partir para uma questão aí que é o exceto, é aquela antididática, né? Depois, eu tenho a referência técnica desenvolvida pelas torradeiras de café apresentada no início do texto. Ele quer saber, na verdade, como se caracteriza, tá? E aí nós vamos trabalhar com o texto. Vocês estão vendo que a estrutura toda está versando pelo texto ainda. Finalização do processo de produção artística é retratada no texto como algo que, então continua sendo com o texto. A partir daqui começa com expressões de sinonímia, tá? A relação que você tem aí é a respeito dessa especificidade, não só de sintaxe, mas também de semântica, tá? Então, vamos voltar para o texto, vamos ler o texto e vamos aqui dar andamento. Bom, o texto ele diz o seguinte: sobre técnicas de torrar café e outras técnicas. Já não existe a profissão de torradeira de café. Ninguém mais escuta falar nessas mulheres que trabalhavam nas casas de famílias em dias agendados com bastante antecedência. As profissionais famosas pela qualidade no serviço nunca tinham hora livre, cobravam caro e só atendiam freguesas antigas. Não era qualquer uma que sabia dar o ponto certo da torrefação, reconhecer o instante exato em que os grãos precisavam ser retirados do fogo. 1 minuto a mais e o café ficava queimado e amargo, 1 minuto a menos e ficava cru, com sabor travoso. Para tudo na vida existe um ponto certo, diziam orgulhosas do ofício, mexendo as sementes no caco de barro escuro, a colher de pau, dançando na mão bem treinada, o fogo aceso na temperatura exata. Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim, os que mexiam a cocada no tacho de cobre, os que fabricavam o sabão caseiro de gordura e vísceras animais, os que escaldavam a coalhada para o queijo prensado, os que assavam as castanhas. Nos terreiros de candomblé, onde se tocam para os orixás e caboclos, os iniciados sentem um instante em que a toada e o batuque alcançam o ponto de atuação, o transe que faz o santo descer e encarnar
no seu cavalo. Preste atenção numa questão estrutural que aqui nesse parágrafo ele vai se repetir ao longo, né, desse parágrafo. Essa construção aqui de os que, esse os que. Pessoas, preste atenção. Esse os que está aqui, tá? Mais esse que, não constitui a presença de um artigo, certo? Esse os aqui eu posso substituir por aqueles, por aquilo. Sempre que há essa construção de o mais que, os e que, ou qualquer a e as, acompanhado do que, certo? Eu posso substituir por aquele, aquela e aquilo no singular ou no plural. Então, nesse contexto aqui, é como se fosse isso. Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim. Aqueles que mexiam a cocada, aqueles que fabricavam sabão caseiro de gorduras e vísceras, aqueles que escaldavam a coalhada, aqueles que assavam as castanhas, compreende? Então esse os que aqui está não é artigo, é pronome demonstrativo. E esse que o acompanha? Pronome relativo, porque aqueles os quais assavam as castanhas. Atenta que isso é importante, tá? Vamos lá. Nenhum movimento é mais complexo que o de finalizar. Nele estão contidos o desapego e a separação, o sentido de perda e morte. Sherazade contou suas histórias durante 1001 noites, barganhando com o esposo e algoz Sheriar o direito de continuar vivendo e narrando. 1000 noites é um número finito. O acréscimo de uma unidade ao numeral 1000 tornou-o infinito. 1001 noites se estende pela eternidade, sobrepondo narrativas, entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com pausas diurnas, porém sem um ponto final. Sherazade adiou o término e a morte. Aí ela está só contextualizando com o discurso, né, da obra 1001 noites, tratando dessa questão. De maneira análoga, olha o que ele vai fazer. Ele usa uma referência literária. Ele vai fazer agora uma comparação. De maneira análoga, aqui ele vai dizer agora. De maneira análoga, Penélope tecia um manto sem nunca acabá-lo, acrescentando pontos durante o dia e desfazendo-os à noite. Também postergava o momento. Sabe, postergar é o quê? Adiar, tá? Remediar. Trazer aí uma ideia de espera. Aí vem. Um artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica representando uma mulher com muletas, uma criança no peito, o feixe de lenha na cabeça. Conta a história que representou naquela peça simples. Sente pena de separar-se de sua criatura. O xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de 100 estudos e as provas de autor até chegar à gravura definitiva. Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões. Confessa os dias de horror vividos até chegar ao instante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhes pertence. Que valor possui o esposo de Sherazade, comparado à narrativa que a liberta da morte? Talvez apenas o de ser, o pretexto para o mar de história que a jovem narra ao longo de 1001 noites. E o que se segue a esse imaginário fim? O que ocupa a 12ª noite, supostamente sem narrativas? Eis a pergunta que todos os criadores se fazem. O que se seguirá ao grande vazio? Deus descansou no 7º dia após sua criação. O artista descansa ou apenas se angustia, pensando se a criatura que pôs no mundo está verdadeiramente pronta, no ponto exato de um grão de café torrado por uma mestra exímia? Afirmam que a flecha disparada pelo arqueiro zen busca sozinha o alvo. No estado de absoluta concentração, arqueiro, arco, flecha e alvo se desprendem da energia do movimento e partem em busca do ponto exato. Anos de exercício levam ao disparo perfeito. O escritor trabalha com personagens que o obsedam. Alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé. Sonha os sonhos do outro, numa entrega do próprio inconsciente à criação. Enquanto se afogam em paixões, com a mão direita, tenta manter-se na superfície e salvar-se. Com a mão esquerda, anota frases sobre ruínas.
Nunca possui a técnica exata de um arqueiro zen, nem a perícia de uma torradeira de café. Dialoga com a morte como Sherazade, mantém a respiração suspensa, negocia adiamentos e escreve. Um dia qualquer, sem que nada espere e sem compreender o que acontece à sua volta, um editor arranca papéis inacabados de sua mão. Esse texto ele faz uma viagem, né? Ele transmuta essa ideia aí de que técnicas de torrar café e outras técnicas, essas outras técnicas, elas adentram na história, na literatura, na arte de escrever. Como se estivesse fazendo isso, comparando, assim como foi feito por Olavo Bilac, comparando a ideia de escrever à arte de fazer joias, o ourives. Então, a questão específica que há aqui também existe. Por quê? Porque ele utiliza a expressão marcadora de maneira análoga. Por que essa comparação? Essas histórias, elas na verdade, o que é que há depois, né? Porque ele diz assim, na 1002ª noite, o que foi que aconteceu? Se chegasse um editor de texto e tivesse puxado aquele texto das mãos dela, poderia ter escrito e talvez ali, dado a origem a uma obra dela, não a que foi escrita. Entende? É uma concepção literária. E olha aí o que é que as questões, elas versam. Diz o seguinte... Primeira, no texto 1, o autor apresenta a atual situação dos artesãos no Brasil, contesta a desigual valoração para as obras de arte, argumenta em prol da necessidade de se fomentar o fazer artístico, faz analogia entre o trabalho do artesão e o processo criativo do escritor, ou defende o processo de construção literária como o único capaz de ser concluído. Bom, a questão principal é que você tem aqui, quando ele diz como o único capaz de ser concluído, pouco provável, porque o texto versar por essa ideia única é pouco provável. Até porque quando ele utiliza a ideia de maneira análoga, de maneira semelhante, comparando sobre essa ótica, sobre essa égide, o que é que você tem? Uma analogia. A relação que você tem comparativa do trabalho de um profissional com o outro, comparando a parte da escritura. Então aqui, resposta de cara, a letra D. Faz analogia entre o trabalho do artesão e o processo criativo do escritor. Beleza? Vamos lá. 2. Ao afirmar que sobrepondo narrativas, entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com pausas diurnas, porém sem um ponto final, Sherazade adiou o término e a morte. Nós lemos isso e vocês lembram. O autor do texto, o que é que ele retrata aí? O poder de sedução dos contos de fada, a capacidade de inventividade narrativa como possibilidade de salvação, tem essa característica, porque ela não morreu, era comum, as mulheres com quem ele se deitava, com quem ele ficava pela manhã, amanheciam mortas. Sherazade adia isso. A impossibilidade de se concluir uma produção literária em tempos modernos, não tem a ver porque isso foi escrito outrora. A indispensável inter-relação entre ficção e realidade na concepção da obra literária. Será que é necessário haver essa relação, essa inter-relação entre ficção e realidade? Ou na letra E, a necessidade de se conhecer os clássicos da literatura, exemplo de 1001 Noites e a Odisseia. Olha, que ele retrata isso de forma explícita, não. Quando você lê, abre a necessidade de, Tem-se a necessidade de ler, mas a obrigatoriedade não. Mas quando uma concepção ela mostra que dentro dessa estrutura narrativa, sobrepondo narrativas, entremeando com novos contos, abrindo veredas de histórias que bifurcam noutras, mantendo os enredos no contínuo com pausas diurnas, porém sem um ponto final, o que acontece com Sherazade? Ela adiou o término e a morte. Então, a capacidade de inventividade dessa narrativa, da contadora de histórias, foi a possível salvação. Se ela não soubesse fazer isso, ela não seria salva. Então o autor do texto, ele retrata isso, quando vai, obviamente, especificar essa história. Então a resposta que você tem aqui como correta, a letra B. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 3. Atenta, tá? Se liga aqui. Todas as passagens a seguir, elas se reportam à dificuldade do artista em separar-se de sua obra. Lembra, ela foi fazer isso? Ele contou isso no texto quando foi comprar uma obra, E que a obra tratava de uma escultura que tinha uma mulher que tinha muletas, uma criança nas costas. E ele diz, exceto
exceto. Ele diz, todas as passagens se reportam à dificuldade da artista, exceto um artesão do Barro do Juazeiro chora quando proponho comprar exatamente essa que eu havia falado. Então não é essa, já nem olho. Olho para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões. Bom, não é essa porque aí também mostra dificuldade. Confessa os dias de horror vividos até chegar ao instante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence. Essa estranheza de retirar dele aquilo que lhe pertencia também mostra uma dificuldade do artista se desvencilhar, se separar, tá? Da sua obra. Na letra D, diz, conta a história que representou naquela peça simples, sente pena de separar-se, então é óbvio que não é essa. Acabaram-se as alternativas, só pode ser a letra E, mas só para confirmar, o escritor trabalha com personagens que o obsedam, tá? Alguns chegando a cavalgá-lo, como os santos do candomblé. Sabe por que significa esse verbo aqui? Tá? Obsedar, o que significa isso? O que seria? Parece a ideia de azedar, obsedar. O que seria isso aí? A ideia específica aqui é, digamos assim, que desejam o mal. É como se você colocasse coisas negativas em cima da pessoa, tá? Então o escritor trabalha com personagens que desejam mal, eles querem na verdade atrapalhar, eles colocam panos aí que atrapalham, com circunstâncias em que vão ser confusas. Então alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé, dentro de uma caracterização comparativa, tá? Então confirmando, letra E de amor, porque quem ama estuda, tá? Então resposta aqui, ó, letra E, certo? Próxima, número 4, diz assim: a referência à técnica desenvolvida pelas torradeiras de café apresentada no início do texto, que ele disse que não existe mais, lembra? Que aquela mulher com cuidado, que sabia o tempo certo, se tirasse um minuto antes ficaria cru, se passasse de um minuto ficaria amargo. Lembra disso? Pronto, é aí. Denota, Séfora denota no sentido o quê? Real. Denota a predileção do autor por técnicas artesanais em detrimento das industriais. Olha, será que deixa isso claro? Ao fazer essa análise, ao apresentar isso no início do texto, o autor ele está aí denotando a predileção por técnicas artesanais em detrimento das industriais? Letra B, desculpe. É uma forma de registrar o reconhecimento por parte das novas gerações à cultura popular. Letra C, surge como uma homenagem do autor aos trabalhadores que conseguiram manter viva uma tradição popular. Letra D, representa um exemplo da capacidade de certas técnicas rudimentares se perpetuarem ao longo das gerações. Ou na letra E, constitui-se ponto de partida para a discussão acerca da difícil arte de finalizar uma tarefa, tema retratado no decorrer do texto. Por ser mais completa, tende a ser a letra E. Você poderia até pensar em outras aqui, mas entenda que essa concepção da letra E, a ideia presa na letra E, ela vai muito além, né? Por quê? Porque ela vai fazer alusão ao que virá no texto. E o que vem no texto, que é, na verdade, retratar essa questão da dificuldade de desvencilhar-se, separar-se da sua obra, que deve ser o fim. O artista ele faz a obra para passar para a sociedade, para alguém que deseja, para sair de perto dele, mas desvencilhar-se disso é muito difícil. Então aí esse ponto de partida da discussão é realmente para fazer alusão, constituir aí o tema retratado no decorrer do texto. Então, resposta à letra E, também de amor. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mas não conta para ninguém. É muito comum, tá? Nas provas do IFPB, certo? Haver questões com alternativas sequenciadas. Exemplo, BB, DD, CC. É muito comum. Então, assim, não se enganem e não achem que isso... Ai, meu Deus, está errado, que logo na primeira repetiu a alternativa. Não se preocupem com isso. Se você pegar os gabaritos das provas anteriores, pode dar uma olhada. Tendem a ser assim, eles não se preocupam muito com isso. Pode ser proposital? Pode. Eu vou dar só um exemplo para você. Teve um concurso aqui no IFRN, né, aqui na minha cidade, que um concurso, não lembro, foi 2015, 2016. Cara, toda a prova de língua portuguesa, toda a prova, certo? Todas as alternativas tinham a mesma resposta, letra A.
Letra A. Você tem noção do que é isso para um ser humano que está fazendo concurso, assim como você vai fazer e já fez, né? Talvez tenha feito outros? Só a letra A. Diga o desespero que deve ser. Quando você tem, obviamente, insegurança, né? Quando você está travestido da insegurança. Porque uma pessoa segura, ela vai embora. Ela deslancha. Teve até um aluno aqui, ele disse, Séfora, olha, eu fui até a 16 na letra A, mas depois eu mudei. Eu digo, bom, criatura, pelo amor de Deus, você já estava na 16, faltavam 4. E você ainda estava nessa, ainda foi mudar, deu uma misturada para ver se batia. Eu digo, meu Deus, tinha fechado a prova de português. Não se ligue nessas questões de letras aí, de alternativas repetidas, por favor. Até porque de muitas questões 20, você tem 5 alternativas, é lógico que elas vão se repetir. Então o IFPB não trabalha com isso, assim como o IFRN. Os IFs, de uma forma geral, não tem isso não, tá? Não tem isso não. Às vezes somos nós que colocamos isso na cabeça. Eu já tiro logo de cara. Então vamos lá. Questão de número 4, a resposta confirmando letra E, de amor, porque quem ama estuda.